Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é 28 de fevereiro de 2025 e esse é o episódio número 73, a Sexta da Maldade. A maldade de hoje é sobre não bater a meta. Você lembra que eu fiz um episódio, vai aparecer aqui, falando que não bater a meta vicia. Não bater a meta vicia em lamentações, em reclamações, em terceirização de culpa, mas não de ação. Se não bater a meta vicia, qual é a explicação? A amostra que eu tenho é gigantesca de você olhar para muitas áreas de produção e olhar para muitas áreas de vendas e você verificar que consistentemente e infelizmente, essas áreas, em muitas e muitas e muitas empresas, não batem nem a meta de vendas, nem a meta de produção. E aí eu pergunto, o que fazer? O que fazer quando você recorrentemente não bate a meta de vendas ou a meta de produção? São os dois pontos, falando de uma indústria, e se você for um outro tipo de serviço, que não for uma indústria, você simplesmente for o varejo, você for simplesmente uma distribuidora, vale a meta de vendas, você não tem produção, mas tem vendas, você não tem produção, mas tem logística. O que você deve fazer quando você não bate a meta de vendas ou não bate a meta de produção? Um diretor, nesta semana, me perguntou isso. Tá bom, eu não bati a meta de vendas, mas exatamente o que eu faço? E muitas vezes você não bate a meta de vendas numa empresa, nem sempre, mas não bate a meta de vendas numa empresa porque a produção não bateu a sua meta. Aí você tinha pedido e não conseguiu entregar, porque você não tinha produto, porque a produção andou mal. Mas seja lá como for, a única saída, preste bem atenção, sexta da maldade, quando você não bate uma meta, seja de vendas, seja de produção, é você fazer o microgerenciamento. O microgerenciamento que foi tão demonizado, aliás, que é tão demonizado nas palestras, nos cursos, na internet de uma forma geral, é demonizada por idiotas que não sabem a vida real, que não têm as cicatrizes da vida real, que não têm as cicatrizes da guerra, não têm a experiência da batalha. É muito importante na área de produção que você tenha metas por turno. E, aliás, a maioria das áreas de produção tem metas por turno, mas a maioria das áreas de vendas, elas acompanham a meta diária ou a meta semanal, ou a venda semanal, mas não tem a meta diária. E se tem a meta diária, algumas têm, são poucas, mas têm, essa meta, tanto a de produção quanto a diária de vendas, elas você não bate e fica por isso mesmo. Então, o microgerenciamento não é você ter apenas metas diárias ou por turno de produção e metas diárias de vendas. É todo santo dia. O diretor de vendas, o diretor de produção, o CEO, e seja lá mais quem puder ajudar na empresa, todo santo dia, às 18 horas, às 20 horas, às 7 da manhã de cada dia, o cara de vendas, o cara da produção e o cara não sei mais da onde, eles têm que fazer uma reunião e analisar com profundidade por que a meta do dia anterior, seja de venda, seja de produção, não foi batida. E tomar ações. Você não pode não bater a meta em um dia e não tomar nenhuma ação extraordinária. Porque quando você não bate uma meta de vendas ou uma meta de produção no dia, este é um assunto grave. E nós, na gestão de muitas e muitas empresas brasileiras, nós perdemos completamente a noção, a sensibilidade do que é grave. Não bater uma meta de vendas ou de produção, repito e repito e repito, é grave. É paciente na UTI, precisa de tratamento intensivo. E o que é o tratamento intensivo? É uma reunião diária, muito séria, entre vendas, produção e qualquer outra área que possa ajudar. E essa reunião deve resultar em planos de ação imediatos, urgentes. Você concorda? É assim que se gerencia uma meta diária. E um detalhe, o título
vídeo, desse episódio número 73, a Sexta da Maldade, é justamente isso. É um milagre que acontece quando você olha diariamente a meta de vendas e a meta de produção. Eu nunca vou cansar de repetir que eu tenho experiências práticas muito saudáveis nessa linha. Uma empresa que em 2020, quando eu cheguei lá, em outubro de 2020, faturava 7 milhões por ano, hoje está com o mês de fevereiro de 2025 faturando 7 milhões. Eles, em 2024, terminaram com quase 42 milhões. Mas qual foi o milagre? A área de produção melhorou um pouquinho, papapá, a expedição melhorou um pouquinho, tararã, a governança melhorou um pouquinho, mas o diretor de vendas dessa empresa, que é o filho de um dos acionistas e o sobrinho da outra acionista, ele me liga, com exceção de sábado, há 4 anos, todas as noites para tomar orientações, para fazer perguntas, para discutir comigo. Então, ele tem em mim um mentor de gestão e um mentor particular de vendas. E a venda explodiu. E assim eu teria mais outros tantos exemplos de acompanhamento de meta diária de produção e vendas. Elas fazem milagres, acredite, experimente. O investimento é zero. Acredite, o investimento é zero. Agora, é preciso haver uma determinação muito forte dos acionistas, do CEO, do diretor de vendas, do gestor de produção, para fazer com muita seriedade, muita disciplina, dia sim e o outro dia também, esta reunião de microgerenciamento, entrando nos detalhes dos detalhes dos detalhes. Se você tem representantes comerciais, ligue para eles todo santo dia às 7 da manhã para cobrar por que a meta de vendas do dia anterior não foi atingida. E não me venha com desculpas de que você não pode ligar para os representantes, porque a lei não permite. As empresas estão fazendo isso, as boas empresas, a roldão. Faça isso. Fale com todo mundo. Muita comunicação. Quando você não bate uma meta, isso é crise. E qual é o primeiro antídoto que um comitê de crise cria? É aumentar exponencialmente a comunicação. Então, o gerente de vendas, o diretor de vendas, ele tem que estar andando pelo mercado, ele tem que estar ligando para os representantes todo dia, ele tem que estar falando com os seus gestores, ele tem que estar ligando para cliente, ele tem que estar falando com os principais clientes, ele tem que estar visitando os principais clientes incansavelmente, inclusive sábado e domingo, porque você está numa crise, você tem que aumentar a comunicação. E o diretor de produção tem que ficar 98% do tempo suando a camisa, caminhando dentro da fábrica, falando com o operador, falando com o técnico de manutenção, falando com o cara que faz setup, vendo os desperdícios, falando com o controle de qualidade, indo na expedição, indo no estoque. Ele não pode sentar. Se ele tem alguma tarefa burocrática, ele que delegue. É preciso muita sola de sapato, seja dentro da fábrica, seja no centro de distribuição, seja na loja, seja no mercado. Você vai ver que se você fizer essa reunião diária com todos os agentes de venda, sejam vendedores internos, sejam distribuidores, sejam representantes, mas é diária. Eu tenho uma pá de empresas para citar para vocês, de gestores de vendas que ligam todos os dias, para 160 representantes. Com a ajuda de gestores, sem ajuda de gestores, mas liga todo dia. Isso dá uma energia brutal na venda. Eu tenho exemplos de homens de produção, gerentes de produção, que suam a camiseta, que estão sempre dentro da fábrica, não vão para uma salinha com ar-condicionado, olhar gráficos e olhar slides de PowerPoint, eles vão para dentro da fábrica, eles estão falando com o supervisor, eles estão falando com o cara do SESMID, eles estão falando com a manutenção, eles estão falando com o estoque, com a movimentação de produtos, com o PCP, numa sanha incansável. É a maneira de você realizar o milagre. Conclusão da Sexta da Maldade. Implante para ontem a reunião diária de microgerenciamento da venda e da produção não atingidas no dia. A meta precisa ser atendida. Se a meta de ontem não for atendida, o que nós vamos fazer? Se a meta da produção de ontem não foi atendida, o que nós vamos fazer? Nós vamos contratar um turno extra, nós vamos fazer alguma coisa extraordinária, nós vamos fazer qualquer ação.
Se a meta diária de vendas não foi atingida, nós vamos fazer uma campanha de marketing, nós vamos sair atrás dos representantes, nós vamos falar com os vendedores internos, nós vamos fazer uma campanha. Implante isso, sue a camiseta e não dê bola para os idiotas, como eu disse no início desse vídeo, episódio 73, 28 de fevereiro de 2025, não dê bola para aqueles idiotas que falam que microgerenciamento é feio. Quando você tem tratamento intensivo, quando você está em uma UTI, tratamento intensivo significa que o seu médico não vai visitá-lo uma vez por semana, não vai marcar uma consulta virtual, ele vai estar na cabeceira da sua cama 3 vezes, 4 vezes por dia, vai ter enfermeiros toda hora, equipamentos ligados toda hora. É crise, meu amigo. Meta diária de vendas ou de produção não batidas é crise. Portanto, implante a crise. E a crise é comunicação, sola de sapato, suor na camisa. E depois você vai ver que com pouco ou nenhum investimento, você vai transformar metas não batidas em sucesso, em geração de caixa e principalmente o que sustenta a geração de caixa, a melhoria da cultura da sua empresa. Paulo Mubarak gravou a Sexta da Maldade, episódio 73, em 28 de fevereiro de 2000.